Olá, continuando nossa disciplina de projetos de máquinas. Então, o primeiro assunto que a gente havia tratado era os mancais de rolamento, que basicamente eh, funcionam em um eixo rolante para conseguir diminuir o atrito. A gente viu várias aplicações dos mancais de rolamento e também o dimensionamento deles. E o próximo tópico nosso seriam os mancais de deslizamento. Então, o próprio nome diz já, é, eles funcionam através do deslizamento das peças, de duas peças metálicas. Então, se a gente fosse olhar num desenho, a gente teria um eixo aqui com uma determinada rotação n. Esse eixo estando na horizontal teria uma determinada força que tende a fazer ele descer, que é a própria força gravitacional. E ao redor a gente tem o que a gente chama de casquilho, ou que é a peça metálica, muitas vezes chamada de bucha. E o que faz com que você não tenha um contato metal com metal aqui? A gente tem uma camada lubrificante. Então, essa camada lubrificante que acaba reduzindo o atrito aqui e que acaba fazendo o papel de mancal quando esse eixo está em movimento. Então, os mancais, eles são elementos de máquinas que servem de apoio e guia para elementos girantes de máquina. E eles podem ser de rolamento, que nem foi visto no assunto passado, ou de deslizamento. E esse atrito metal com metal sempre causa desgaste, causa perda de potência, causa aumento de temperatura, então ele sempre é indesejável no nosso caso. A gente pode ter algumas buchas sólidas, então feitas usinadas, fundidas, muitas vezes até conformadas, e geralmente a gente tem buchas revestidas. Essas buchas revestidas geralmente são bipartidas, para que você consiga trocar esse revestimento. Para a gente entender um pouquinho mais dos mancais de deslizamento, a gente tem que entender os tipos de lubrificação, porque basicamente os mancais de deslizamento funcionam através do lubrificante que está entre as peças metálicas ali. Então, o primeiro tipo de lubrificação que existe é a lubrificação hidrostática. Então, esse tipo de lubrificação geralmente é um suprimento contínuo de óleo, então, e geralmente você tem uma bomba e um reservatório para fazer esse tipo de lubrificação hidrostática. Então, ela é uma lubrificação forçada, com uma pressão hidrostática elevada, de 102 a 104 psi, e geralmente com um fluxo de óleo. Então, pode-se usar óleo automotivo, óleo um pouco mais fino até, e com uma bomba se pressuriza e joga lá no mancal. E se ela for feita corretamente, com as folgas do mancal todas dimensionadas, que a gente vai ver depois como que faz esse dimensionamento das folgas, ele praticamente elimina todo o contato metal com metal. Então você tem um atrito reduzidíssimo, você tem uma condição de movimento muito boa, com pouco aquecimento, porque você quase não vai ter metal com metal, e com baixíssimo atrito. Você tem um filme lubrificante que separa a superfície. Se esse filme for bem limpo, a tua taxa de desgaste vai praticamente zero. E com velocidade relativa a zero, ou seja, quando o eixo não está em movimento, o atrito é zero. Com velocidade relativa, o coeficiente de atrito vai de 0,002 a 0,010. Então, significa que é 0,2% a 1% de atrito. É um atrito muito baixo. Então, às vezes se usa mancal com ar, usado em paletes aéreos para levantar uma carga por uma superfície. Tem alguns casos que a gente usa esses tipos de lubrificação hidrostática. E até um exemplo, tem um estádio nos Estados Unidos, em Denver, que cabe mais ou menos 21 mil pessoas. Ele desliza para trás
em filmes hidrostáticos de água e converte o estádio de beisebol em um estádio de futebol. E os mancais hidrostáticos axiais são mais comuns que o radial. O que significa isso? Geralmente são para suportar forças axiais e não axiais. Não sei se vocês se lembram lá nos mancais de rolamento, a gente viu que tinha os mancais de esfera, geralmente suportavam bem carga radial, e a gente tinha os mancais axiais específicos para as cargas axiais. Lubrificação hidrodinâmica é a mais comum que existe nos tipos de mancais. Então, você vai suprir óleo na interface deslizante lá, para permitir que a velocidade relativa das superfícies bombeie o lubrificante. Então, não é feito por uma bomba, mas geralmente ela é feita por pressão ou por gravidade até. Então, e geralmente em mancais radiais. O próprio mancal e o eixo criam um ângulo fino entre eles, e esse ângulo acaba fazendo que bombeie o óleo para dentro do mancal. Também é importante aqui estar bem limpo esse mancal para você conseguir manter a durabilidade da junção ali do mancal. Geralmente os mancais de eixo manivela de um carro a combustão interna e o comando de válvulas são feitos por esse sistema. Então você bombeia o óleo filtrado, justamente para ser um óleo sem impurezas, aos mancais uma determinada pressão, uma pressão baixa, e aí você vai completando o óleo perdido nas extremidades do mancal. E como dentro do mancal a condição é hidrodinâmica, cria pressões altas que suportam a carga do mancal. Então, basicamente, quando a gente tem um mancal com lubrificação hidrodinâmica parado, a gente vai ter essa questão aqui. Você tem uma força que é a gravidade que está jogando ele para baixo, e como você não tem movimento nenhum, você praticamente tem o contato do eixo com o mancal. Quando você começa um movimento de rotação aqui, você começa a deslocar esse eixo um pouquinho para cima. Quando você está com um movimento de rotação maior, você já tem uma folga maior aqui entre o eixo e o mancal. Então essa película de óleo aqui já começa a fazer a função dela, que é a lubrificação. E a diferença aqui entre o ponto central do eixo, quando totalmente alinhado com o ponto que ele está, a gente chama de excentricidade geométrica. Então, é quando esse eixo está deslocado da posição que realmente ele deveria estar. E tem um terceiro tipo de lubrificação, que nós não vamos estudar aqui na parte dos mancais, mas que ela acontece muito lá na parte de engrenagens. Então, quando as superfícies de contato não são confortantes, ou seja, é difícil a formação de um filme de óleo entre elas ali, elas tendem a expulsar o óleo, em vez de prender. No caso aqui de um mancal de deslizamento, ele tende a prender o óleo entre eles ali. No caso de uma engrenagem, sempre a tendência é que ele vai expulsar esse óleo entre as duas superfícies. Então, esse tipo de lubrificação a gente chama de elastro-hidrodinâmica, e geralmente se cria deflexões elásticas nas superfícies. Só para você ter uma ideia, por exemplo, no engrenamento engrenagem pinhão, ou num came aqui, com um cilindro seguidor. Então, essa superfície aqui, ela sempre tende a expulsar o óleo, não manter uma lubrificação. Quando a gente começa a falar de dimensionamento dos mancais de deslizamento, primeiro a gente calcula um coeficiente adimensional, que chama coeficiente de Sommerfeld. Então, ele é utilizado para definir a posição do equilíbrio estático do rotor dentro do mancal. Então, vocês lembram que quando ele começa a girar lá, vai ter uma posição que ele vai ficar em equilíbrio. Então, esse coeficiente de Sommerfeld, que é indicado pela letra SO, ele é adimensional, é uma pressão superficial média,
vejo isso. O jogo do Mancal ao quadrado, dividido pela viscosidade dinâmica do meio lubrificante, vezes a velocidade angular do eixo que vai estar atuando no teu mancal de deslizamento. A gente pode calcular a espessura da camada do lubrificante num ponto mais estreito. Então, lembra que tem um ponto que vai ser mais crítico, que é onde é o ponto que o lubrificante tem menos lubrificante. Então, nesse ponto, nesse H0 que a gente vai acabar calculando, vai ser um coeficiente relativo à largura e diâmetro do mancal. Então, esse coeficiente C1 aqui é diretamente relacionado à dimensão da largura e do diâmetro do mancal, uma viscosidade dinâmica do meio lubrificante, a velocidade angular de novo, uma pressão superficial média de novo, que a gente vai calcular aqui, e um sigma, que é uma folga relativa do mancal. E se a gente pegar essa fórmula aqui e introduzir o coeficiente de Sommerfeld, que é o SO, lá ela fica bem mais simples. Então, ela vai ser H0 igual a C1 vezes φ dividido por S0. Coeficiente de atrito. Então, o coeficiente de atrito vai também depender do coeficiente entre diâmetro e a largura do mancal. De novo, depende da folga relativa do mancal. Essa folga vai estar presente na maioria dos dimensionamentos. E um HR. Esse HR depois a gente vai falar na escolha de lubrificante, ele é importante também. O que é o HR? É uma espessura relativa da fenda. Então, ele é adimensional e a gente vai sempre tratar ele como HR. Então, como é que calcula essa espessura relativa de fenda, o HR? Vai ser aquele H0, que era a espessura mínima de camada lubrificante. Aqui é o raio do orifício, ou o raio do furo, ou o raio da bucha, menos o raio da árvore, que é o raio do eixo em si que está girando lá dentro. Então, basicamente, isso aqui é a diferença entre os raios do eixo e o raio do mancal. Não é o diâmetro, porque o diâmetro daria duas vezes a folga. Então, aqui é uma vez só a folga. E dividido pela a espessura mínima da camada lubrificante, é dividido pela folga. Ou esse HR também pode ser calculado como a espessura da película lubrificante dividido pela folga vezes o raio da árvore. Se a gente fosse fazer um gráfico de distribuição de pressão em relação ao movimento do eixo ao mancal, a gente sempre vai ter uma pressão máxima onde que a folga é mínima. Então, a pressão máxima que o óleo vai estar onde a folga é mínima. Esse é o princípio de funcionamento básico de uma bomba de óleo, também uma bomba hidráulica, ela justamente funciona pela compressão do óleo. Então, esse mancal basicamente vai ser quase que uma bomba de óleo. Por quê? Porque quando essa folga for mínima, você vai estar numa pressão máxima do óleo. E sempre é importante a gente dimensionar por essa questão onde a fenda de óleo é mínima. No resto vai estar mais tranquilo, mas sempre vai ter um ponto que vai ser o mais crítico. Então, a espessura da película lubrificante tem duas formas de se determinar. Se fala que às vezes que é de 1 centésimo ou a 8 centésimos de milímetro, ou você pode relacionar com a rugosidade do conjunto eixo bush, que eles chamam de RA. Então, ele tem que ser maior que a rugosidade do conjunto e menor que 10 vezes a rugosidade do conjunto. Normalmente, de 1,5 a 4 vezes a rugosidade do conjunto. Como é que calcula essa rugosidade do conjunto? Você vai pegar a rugosidade do eixo e a rugosidade do mancal, vai levar cada uma delas ao quadrado e tirar a raiz quadrada. Então, você vai ter essa RA, que é a rugosidade do conjunto eixo bush. Essa rugosidade sempre vai ser calculada em micrometro. Então, deu uma rugosidade de 3 micrometros. Então, eu vou usar
a minha espessura de lubrificante de 3 a 30, de 10 a 100 newton, micrômetros, desculpa. Posição do eixo em relação ao mancal, em relação à velocidade. Isso a gente já estava explicando, mas então quando o mecanismo está parado, todo o peso do eixo está fazendo com que ele vá para baixo, e ele vai ter uma região de contato aqui com o mancal. Você começou a rodar esse mecanismo, você já vai começar a ter uma espessura mínima de lubrificante aqui. Quanto mais rápido você estiver rodando esse mecanismo, maior vai ser a tendência dessa espessura mínima aumentar e você ter quase que uma espessura de óleo uniforme ao longo de todo o eixo aqui. Então, quando você está em mecanismo em alta rotação, a tendência desse eixo centralizar em relação ao mancal, isso vai ter uma espessura de óleo praticamente constante ao redor de todo o mancal. Para calcular a folga do mancal, a gente pode pegar o raio do mancal menos o raio do eixo, dividido pelo raio do eixo. Ou seja, isso aqui é adimensional, você está dividindo uma medida por outra medida. Ou uma diferença entre o diâmetro do mancal menos o diâmetro do eixo, dividido pelo diâmetro do mancal. E vai ser sempre um valor positivo. Em mancal de deslizamento, a gente não trabalha com montagem sobre interferência, até porque você não teria camada de óleo entre eles. Então não funcionaria como um mancal mesmo, ele daria apoio, mas ele não estaria reduzindo nada o atrito ali. Os valores dessa folga do mancal recomendados numa potência 10 a menos 3 aqui. Então, independente do material, porém, em face dos diferentes valores dos coeficientes de dilatação linear dos materiais, se recomenda para metal branco de 0,5 a 1, de novo, isso aqui está em 10 na menos 3, bronze de chumbo de 1 a 1,5, liga de alumínio de 2 a 3, ferro sinterizado de 1 a 2, material plástico de 3 a 4. E aqui tem uma tabelinha, vocês têm no material do disco virtual também, toda a parte de tabela está postada no disco virtual e a gente vai usar depois para fazer a parte dos exercícios. Para dimensionamento mancal, então a gente vai ter uma pressão média em megapascal, newton por milímetro quadrado, que vai ser a força ou a carga atuante, dividido pelo diâmetro do eixo árvore, vezes a largura do mancal. Que material que a gente usa geralmente para mancal de deslizamento? Então, são materiais que têm que ter algumas características específicas. Então, ele tem que trabalhar bem com fluidos. Então, ele tem que ter uma resistência mecânica à fadiga, porque se você lembra lá de projetos de máquinas 1, todo elemento que está com cargas variáveis, ele vai ter tendência à fadiga. Aqui, como é um movimento de um eixo, você vai ter elevada pressão hidrodinâmica e vai poder causar trinca ou ruptura do material. Então, tem que ser um material de alta resistência à fadiga. Você tem que ter um material com baixo coeficiente de atrito. Para começar, lembro que no começo ele sempre está em contato, então para começar o movimento ele tem que ter um baixo coeficiente de atrito. Tem que ser compatível, então você não pode ter um material que seja aderente com o outro, você não vai colar ali, você não vai conseguir partir o eixo. Tem que ter um material que seja capaz de absorver impureza, evitando que ele risque ou desgaste. Geralmente os materiais metálicos têm boa incrustabilidade, que é justamente essa capacidade de absorver as impurezas, e os não metálicos já não têm tanta essa capacidade. Condutividade térmica, por quê? Porque todo esse atrito vai se dissipar em forma de calor. Então, se ele não tiver uma condutividade térmica boa, ele não vai conseguir dissipar esse calor gerado pelo atrito. Resistência à corrosão, justamente por causa é usado lubrificante. Então, se o lubrificante
corroer o mancal, ele vai perder a sua função. Conformabilidade e usinabilidade, basicamente, para você conseguir fabricar o teu mancal. E tem que conseguir reter o lubrificante. Por quê? Porque se ele expulsar todo o lubrificante ali, ele também vai perder as suas características. Que material que a gente usa? Então, se usa material com base em chumbo e estanho. Tem uma norma DIN, norma alemã 1703, que define isso aí. Materiais de bronze, de chumbo fundido, bronze de chumbo estanho fundido, que também é definido por uma norma DIN, que é a 1716. Então, a composição geralmente é 60% de cobre, aí chumbo, estanho até 10%, níquel até 2,5% e zinco até 3%. Então, quando a gente fala um mancal de bronze de estanho, geralmente é cobre e estanho, desoxidado com fósforo. Aí também tem uma DIN 1705 que define isso. Nesses mancais, utilizam liga plástica de cobre, bronze e estanho. Bronze vermelho, ligas de alumínio, metal sinterizado. Então, metal sinterizado, mas na verdade são pós que são misturados, depois vão para um forno, passam por um processo de sinterização. É que nem a pastilha de usinagem é feita, a pastilha de metal duro é feita. Então, geralmente se coloca bronze ou ferro e chumbo. E às vezes se coloca grafite. Grafite atua como um lubrificante sólido nesses casos. Aí tem fundição gris também, que é material para mancais de deslizamento, para baixa velocidade, baixa pressão e temperatura de funcionamento abaixo de 100 graus Celsius. E o nylon é bastante empregado, então quando você tem problema de lubrificação, geralmente se coloca o nylon, principalmente para carregamentos reduzidos. E Teflon, e o Teflon ele pode ser combinado com alguns outros materiais como cobre, fibra de vidro ou de sulfeto de molibdênio. E tem alguns outros materiais também que são utilizados, o próprio ferro fundido, bronze, que visam aumentar a pressão admissível, resistência à fadiga, diminuir o atrito e as outras propriedades que a gente acabou falando antes ali. Uma relação bem importante para o dimensionamento dos mancais é uma relação B sobre D. O que é B sobre D? B, na verdade, é a largura do mancal que a gente vai utilizar e D é o diâmetro do eixo. Então, o diâmetro do eixo geralmente a gente tem definido já, porque a gente primeiro dimensiona o eixo para depois dimensionar o mancal. Então, esse D geralmente a gente tem. E essa relação B sobre D, como é que a gente define? Tem alguns valores pré-determinados já. Então, se fala em usar B sobre D 0,3 quando o diâmetro do eixo é menor ou maior que 100, mas há um problema aí que, como essa largura é muito pequena, é muito fácil vazar lubrificante. Então, as duas bordas do mancal estão muito próximas aqui, então ele só pode ser usado quando você tiver muita restrição de espaço. Então, não é aconselhável usar esse P sobre D 0,3 aqui, justamente porque você pode perder muito lubrificante. Por outro lado, se você usar um B sobre D muito alto, como de 1,5 a 2, qualquer desalinhamento entre um lado e o outro vai alterar muito a espessura da película lubrificante aqui. Então também não é tão recomendado, é mais quando você tem uma carga maior. O que é recomendado? Geralmente se usa de 0,8 a 1,2. Então a faixa de utilização normal do B sobre 2D é de 0,8 a 1,2. Aí em torno, fresa, se usa às vezes B sobre D maior, justamente para se ter uma precisão maior, mas você tem um desgaste também bem grande. Coeficiente de atrito. Então, quando você tem um eixo de aço mais lubrificante com bronze, o coeficiente de atrito vai de 0,2 a 0,3. Ferro fundido, 0,5 a 0,8. Liga de alumínio, 0,03 a 0,04. Babite, a estanho, 0,01 a 0,02. E o Mi também, esse coeficiente de atrito, em função da folga, ele pode ser
obtido por aquele HAR, que era a espessura de fenda, que a gente falou lá no começo, e a relação de B sobre D. Então, a gente entra com a espessura de folga de fenda e vai até a relação B sobre D que a gente vai usar e acaba achando uma relação entre μ e a folga. Aí a gente tem como calcular também a temperatura do filme lubrificante. Da onde vai sair o calor nesse filme lubrificante? A gente comentou no começo que o atrito vai ter uma determinada potência de atrito. Essa potência vai gerar um calor e esse calor vai ser dissipado e vai esquentar o lubrificante. Então, se a gente falar lá que essa potência de atrito ela vai ter duas formas de se dissipar, então ela vai ser uma quantidade de calor dissipada pela carcaça, mais uma quantidade de calor dissipada pelo óleo. Aí a quantidade de calor dissipada pela carcaça a gente pode calcular por essa fórmula aqui, e a quantidade de calor dissipado pelo óleo a gente pode calcular por essa fórmula aqui. Depois no exemplo a gente vai detalhar um pouquinho mais, e essas fórmulas aqui estão também no material de vocês no disco virtual. Quando a gente fala em lubrificação forçada, a gente fala que a variação de temperatura vai ser a potência de atrito menos coeficiente de atrito, vezes a velocidade angular, vezes o raio do eixo ali, dividido pelo calor específico do óleo e a quantidade de calor gerado. Então, a gente fala que a temperatura final do óleo vai ser o ΔT mais a temperatura ambiente. E mancais lubrificados pelo ar, lubrificação por anel de óleo ou graxa, essa temperatura final vai ser a potência de atrito, dividido por um alfa π aqui, esse alfa π é o coeficiente de difusibilidade térmica, vezes o diâmetro do eixo e a largura do mancal, mais a temperatura ambiente. Então, tem duas formas, quando é lubrificação forçada ou quando é lubrificação por anel de óleo graxa. Aí tem os coeficientes de difusibilidade térmica, então 0,16 para mancais leves, 0,44 para mancais pesados e 2,2 para mancais com ventilação forçada. Aí ele fala geralmente das temperaturas que são utilizadas, depois a gente vai calcular nos exemplos. E a seleção do lubrificante. Então, pode ser óleo ou graxa. Geralmente se usa óleo para motor de combustão interna, nesses tipos de mancal de deslizamento. Então, a gente vai ter uma tabela aqui, de acordo com a temperatura final em graus Celsius, a gente consegue utilizar qual óleo que seria o melhor para a utilização. Então, você vai mudando aqui a questão dos óleos de acordo com a temperatura que vai ser dissipada nesse mancal. A vazão de lubrificante também dá para calcular, então quanto lubrificante você vai precisar. Lembrando que sempre o lubrificante ele entra pela zona mais baixa pressão, justamente para ele não ser expulso já na hora. Então ele geralmente entra por onde tem maior espessura de filme lubrificante, que a pressão é menor. Aí você pode calcular também a viscosidade dinâmica do lubrificante. Então ela pode ser determinada pela espessura da fenda em relação a B sobre D. Então o HR é a espessura da fenda, aqui você tem B sobre D, e através desse eixo X aqui, dessas curvas aqui, você conseguiria obter as propriedades do óleo que você precisaria. E o diâmetro externo da bucha geralmente é 25% maior que o diâmetro interno. Ou seja, se aqui dentro você tem 100 milímetros, externamente você vai ter 125. Era isso a parte de teoria sobre mancais de deslizamento. E em seguida eu vou fazer a resolução de um exercício também através de um vídeo.